Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje está recheado de conhecimento para vocês. Vamos lá, então, conhecer o conteúdo da nossa aula? Vamos. Objeto do conhecimento, estruturas de textos. Hoje você vai conhecer leis, correto? Relação e diálogo entre textos legais e normativos. Detalhamento da nossa aula. Percepção das informações contidas em textos legais e normativos, estabelecendo relações entre os contextos locais, nacionais e universais. É importante que você veja que textos nós vamos tratar hoje de cunho nacional e de cunho universal. Olha aí, queridos, nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa com uma pergunta para você. Olha, a pergunta é muito interessante, porque te ajuda a refletir, te ajuda a pensar. Então, vamos lá. Você conhece ou ouviu falar da Lei Maria da Penha? Eu tenho quase certeza que a maioria já ouviu falar. Vamos conhecer um pouco da história dessa mulher. Eu leio aqui e você lê aí, porque a leitura é fundamental para o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências cognitivas. Como foi que surgiu a Lei Maria da Penha? Você sabe? Vamos contar para você essa história. Vamos lá então. Olha aí. Maria da Penha Maia, eu leio aqui e você lê aí. Maria da Penha Maia Fernandes sofreu violência doméstica durante 23 anos de casamento. Gente, tem mulher que faz isso, né? Que aguenta isso. Após ficar paraplégica, sofrer eletrocução e afogamento, ela denunciou o ex-marido. Ah, eu queria esganá-lo. Seguindo, desde então, Maria levou o caso adiante para que Marco Antônio, esse criminoso, fosse punido. Mas o que aconteceu? O caso foi julgado 2 vezes e continuou em aberto. Então, juntamente com os órgãos, eu vou ler só a sigla, tá? CEGIL, que é Secretaria, e CLADEM. Então, juntamente com esses órgãos, a vítima, Maria da Penha, formalizou uma denúncia a quem, gente? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja bem, a mulher sofreu tudo isso, levou o caso à justiça e o criminoso continuava impune. Então, ela formulou essa denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil foi condenado e acusado de quê, gente? De negligência, omissão e tolerância com a violência feminina. E, além disso, houve o quê? Seguindo, a finalização do processo do agressor. Quando ela denunciou, né, finalizou o processo, né, a reparação simbólica e material à Maria da Penha, que ficou paraplégica, e também teve um ganho muito grande para todas as mulheres do Brasil. O que foi? Qual foi esse ganho? Foi a criação de políticas públicas referente o quê, amores da minha vida? A punição e a erradicação da violência doméstica. A violência doméstica já se erradicou do Brasil? Não, mas há uma luta das mulheres. Por isso que você, estudante protagonista, mulheres e rapazes também, homens, devem conhecer a lei. É por isso que nós estamos educando você nesse sentido. Para você conhecer a lei, as mulheres denunciarem a violência e os homens evitarem, não praticarem a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Então, em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, entrou em vigor. Essa lei, claro, ela já sofreu muitas transformações que eu vou contar aqui para você. Gente, antes da Lei Maria da Penha, antes de 2006, como é que eram julgados, como é que se tratava os casos de agressão à mulher? Esses casos, eles eram enquadrados numa lei, que era a Lei 9.099 de 2005, era a Lei dos Juizados Especiais. Mas como nós vimos, a Maria da Penha sofreu tanto, levou o caso à justiça e o criminoso continuava impune. Só depois que ela levou esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que o Brasil, depois de ser penalizado, né, taxado de negligente e omisso, ele criou essas políticas públicas, criou esta lei, né, para começar a punir a violência, a punir os agressores. Seguindo, você vai conhecer a estrutura
de um texto legal, né? Que é um direito que você tem de conhecer. Quando você colocar os olhos no... esse aqui é um texto legal, é uma lei, é um decreto. Então, ó, tá pequenininho aí, amores, mas dá para você ver pelo menos o brasão da República, dá para você ver, né? Da Presidência da República. Então, você tem aí a estrutura de uma lei. Seguindo, aqui nós temos muito estudante protagonista que vai ser doutor, que vai ser advogado, promotor, e eu já super indico, super estimulo você a ir seguir esse caminho, conhecendo já, olha o teu primeiro passo aí para se tornar um excelente advogado, um juiz, quem sabe, né, um delegado, isso mesmo, fazer cumprir a lei, andar na lei e cumprir a lei. Primeiro, a primeira estrutura de um texto legal é exatamente esse cabeçalho aí, ó. Você tem, então, no caso, o Estado, o município, né? E a Câmara e o Senado, eles têm uma estrutura específica, né? Tem o seu título lá. Nesse caso, desse exemplo, eu estou mostrando uma lei que advém do Poder Executivo da Presidência da República. Então, você tem aí esse primeiro texto, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Essa é a primeira parte do documento legal, essa primeira estrutura. Seguindo, nós temos o quê? Olha aí, tá tão pequenininho, não dá para você ver, né? Mas você tem outros detalhes aí, né? Mostrando, por exemplo, o número da lei, etc. Seguido, vamos lá. Olha aí, isso. Agora, aquele que não estava dando para você ver direito é esse aí, tá? Você tem o número, a data da lei, a referência, né? E a parte descrevendo de que se trata essa lei. Seguido, nós temos outra parte, né, de um texto legal, que é o preâmbulo. Você já leu a Constituição Federal do Brasil? Não? Eu aconselho que você leia. Ela é constituída desse preâmbulo aí, olha, como nós vimos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um texto legal, ele tem esse preâmbulo aí. Um texto legal, leis, decretos, ele tem um preâmbulo, não é? Que é para introduzir, é como se fosse uma introdução. Seguindo, outro aspecto da estrutura, exato. Uma lei, ela traz título 1 e o título, ele poderá ser dividido em capítulos, geralmente é. Outra sequência que nós temos é que o capítulo, além de ser, ele pode ser subdividido em seções, né? Para clarificar melhor aquele aspecto da lei, aquele aspecto que está sendo tratado. Em seguida, olha o que nós temos em seguida. Já terminamos? Então, nós temos essa parte e no final, assinada a lei. Correto? Muito bem. Agora, nós vamos conhecer o objetivo, né, da Lei Maria da Penha. Por que ela foi criada? Você já entendeu a história, né? Essa lei nasceu por conta da história de sofrimento, de tortura que esta mulher sofreu durante 30 anos e que resultou no caso de ficar paraplégica, correto? Mas vamos lá, então, quais foram os objetivos? Olha aí. Os principais objetivos, os principais pontos dessa lei são as seguintes. Eu leio aqui e você lê aí comigo. Vamos lá, estudantes, protagonistas. Criar mecanismos para coibir. Olha que palavra linda, esse verbo é maravilhoso. Coibir a violência, intimidar, né? Não deixar que a violência continue graçando, correto? Então, criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é só a violência do marido contra a mulher, não, tá? É de familiares também, irmãos, parentes, cunhados, enfim, familiares, tios. Segundo, dispor sobre a criação de juizados contra a violência doméstica e familiar da mulher. Terceiro, estabelecer medidas de assistência e proteção à mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Veja bem, então nós temos 3 pontos especiais nos objetivos de criação dessa lei, criando os mecanismos, né? Um aparato de mecanismo para a proteção da mulher, né? De dar suporte para esta mulher que está em situação de risco, que é vítima de violência doméstica e familiar. Muito bem.
Seguindo, vamos conhecer então a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Toda mulher deve conhecer esta lei. Eu destaquei aí para vocês, gente, o artigo 5º. Depois eu vou ler mais alguns artigos para você, que é importante nós, mulheres, conhecermos. Olha aí, o artigo 5º, ele traz a definição do conceito de violência, ou seja, o que é que a lei define como sendo violência? São 5 os tipos de violência. Vamos ler? Todo mundo lendo. Para os efeitos dessa lei, de que lei? Da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, ouça isso aí, homens. Qualquer ação, qualquer coisa que se faça, ou omissão, qualquer coisa que se deixe de fazer, baseada no gênero, que gênero? Mulher, gênero feminino, que lhe cause morte, qualquer coisa que faça ou deixe de fazer para a mulher, que tenha como consequência, cause a morte da mulher, ou uma lesão, né? Um hematoma, uma pancada, sei lá, qualquer coisa. Um sofrimento físico. Qualquer sofrimento físico, um sofrimento, né? Ou uma violência sexual, ou psicológica, ou dano moral, que atinja a moral, a honra da mulher, ou o patrimônio da mulher. Bem, já sabemos aí. Daí se deduz os 5 tipos de violência. Seguindo, vamos conhecer mais sobre essa lei. Nós vamos dissecar essa lei aqui para você. Então, primeiro, estamos lendo aí, né? No âmbito da unidade doméstica, ou seja, lá na casa, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, que seja casado ou não, que viva junto, inclusive as esporadicamente agregadas, até um parente, um amigo que está lá dentro, se cometeu uma violência contra a mulher, olha, o cabra tá fumado. Então, no âmbito da família, compreendida como, olha, no âmbito da unidade doméstica, ou seja, a violência pode acontecer dentro de casa, com parente ou não. E no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Tá bem claro aí, né, amores? Unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Vamos supor que eu deseje, né, que eu considero mesmo o professor Cláudio aqui, o nosso intérprete, como meu irmão. Bom, se o professor Cláudio disser um desaforo para mim, ele já cometeu uma violência. Seguindo. Em qualquer relação íntima de afeto, namorado, amancebado, marido, mulher, não sei, tá? Qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Ou seja, numa relação de afeto, de amor, né? Seja casado ou namorado ou não, independente de viver junto ou não, né? Já se configura esse tipo de violência. Parágrafo único dessa lei aí, nesse primeira parte. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Ah, isso aí é importante, né? Você entender que independente de orientação sexual, se a mulher for agredida, até que seja por outra mulher, até que seja por outro gênero qualquer, você já sabe, ela já pode, né, apresentar a queixa. Vamos lá ver o quadrinho para você entender um pouquinho dessa violência. Então, entende-se por violência na Lei Maria da Penha. O que é violência? Qualquer ação ou qualquer omissão. Baseada em quê? No gênero, tá? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento, isso aí nós já vimos. Sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Onde? Na casa, na unidade doméstica, na família, né? Seja lá na rua, em qualquer lugar. Foi da família? Tá. Em qualquer relação íntima de afeto, namorado, já vimos aí, amantes, qualquer que seja a relação de afeto, pode se configurar uma agressão à mulher. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha. Vamos lá? Algumas alterações que a lei sofreu, porque ela foi publicada em 2006. De lá para cá, obviamente que a lei amadureceu, que foram acrescentadas outras alterações, tudo em prol de aperfeiçoar esta lei. Então, de 2019 a 2021, lembra aí, nessa época que tem aí a pandemia, você sabe, houve aumento dos casos, né, de violência contra a mulher.
8 leis foram sancionadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos neste sábado, dia 7, mas foi no ano passado, tá bom? Ainda na atual gestão, outras 3 normas legislativas publicadas fizeram referência à terceira melhor lei de proteção à mulher no mundo. Olha, essa característica é importante, gente. A Lei Maria da Penha, ela é considerada, ela é elegida como a terceira melhor lei de proteção à mulher, aos direitos da mulher no mundo. Então, o levantamento é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? O ministério da nossa ministra Damares. Aí o que ela diz aí? Eu trouxe um textinho do que ela disse. A Lei Maria da Penha está o tempo todo se ajustando, né? Ela está se alterando, se modificando de acordo com as necessidades. Você sabe que, né, o número de violência em alguns estados aumenta, né? Então, de acordo com a necessidade, a lei sofre algumas alterações para atender a essas necessidades, para oferecer um pouco mais de proteção à mulher, dar providências a várias situações. Então, essa lei se adequou, se ajustou, por exemplo, a práticas criminosas online, viu, gente? Porque em 2006 não se pensou, não tinha nada na lei que se referisse a crimes online, né? De gente publicar, por exemplo, um nude de uma mulher e chantagear, etc. Então, essa lei se adequou, por exemplo, a essas práticas criminosas online que não existiam antes do seu surgimento lá em 2006. Então, agora, a lei está adaptada para combater esses crimes virtuais contra a mulher. E quem está celebrando isso aí é a ministra Damares. Outra situação é que a secretária nacional de políticas públicas, né, para as mulheres, lá do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Cristiane Brito, ela fez uma afirmação que a Lei Maria da Penha é a base das políticas públicas que são desenvolvidas por que poderes? O Poder Executivo e o Poder Judiciário. Ela diz o seguinte, a lei trouxe para o Estado mecanismos, aparatos, né, gente? Que efetivamente tornaram possível chegarmos à rede de enfrentamento, né? A esse aparato de enfrentamento contra a violência que nós temos hoje, né? Feminicídio, agressões, essas coisas. Então, essa rede que envolve o quê? Essa rede que a Cristina está falando aí. Envolve a saúde da mulher, a segurança da mulher, a justiça e governos. Quais são os governos a nível, né, que abrange? Governo estadual, governo municipal e o governo federal. Tanto a nível de legislativo quanto de executivo e além dos órgãos independentes, como o Ministério Público. Isso ela ressalta. Não é? A Cristiane, ela continua dizendo que, né, tem outras alterações na lei, mas vamos conhecer aí um pouquinho mais sobre as alterações. Essas foram as alterações de 2019 para 2021, correto? Mas e aí, ficou só isso? Não, a lei sofreu outras alterações a fim de desenvolver, de aprimorar essa rede de proteção à mulher. Vamos conhecer? Olha aí, essas alterações aí são recentes, gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, aqui já é uma outra lei, olha aí, mas que vem agregar a Lei Maria da Penha. Qual é a lei? 13.827, para quê, gente? Para oferecer maior proteção às vítimas de violência doméstica. Isso é um acréscimo para poder oferecer dentro da lei, né, do artigo 12 dessa lei 13.827, uma maior proteção. Olha, se desenvolveu, se entendeu melhor, né? A compreensão se ampliou. Então, o artigo 12 dessa lei 13.827 diz o seguinte, preste muita atenção a isso, mulher, é importante. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher. Então, preste atenção que só de haver, né, a possibilidade de uma mulher ser agredida, né, agora ou futuramente, se houver ameaça, né, essa situação de violência doméstica e familiar, ou dos seus dependentes, de seus filhos, de alguém, o agressor, né, o agressor que ameaçar, que fizer isso, tiver essa possibilidade, ele será imediatamente afastado do lar.
Na Lei Maria da Penha de 2016 não tinha essa possibilidade, mas essa 13.000 aí trouxe, né? O agressor, se a mulher chegar lá na delegacia da mulher e disser, olha, eu estou sendo ameaçada, né? Ou os meus filhos, ou alguém, esse agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a mulher, com a ofendida. Por quem que ele vai ser afastado? Pela autoridade judicial, né, um juiz, ou pelo delegado de polícia, quando o município, se for no município, ou a sede da comarca, né, ou ainda por um policial mesmo, quando o município não for sede da comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, se você está lá na Brenda Mata e o teu companheiro, alguém te ofendeu, vá lá na delegacia, se estiver só um policial, denuncie, e ele está amparado pela lei para te dar essa proteção, para afastar a pessoa, o agressor, né? O marido agressor, o companheiro, o namorado agressor. Isso significa o quê, gente? Que na ausência do delegado, da autoridade judicial, do juiz, qualquer policial, preste atenção a esse detalhe, qualquer policial poderá afastar o agressor da vítima e de seus dependentes. Agora, tem um porém, olha aí. Esse afastamento, ele deve ser comunicado ao juiz em até 24 horas, ou seja, não tem delegado, não tem juiz lá, mas o policial foi lá e afastou. O que acontece? Esse policial ou o delegado tem que comunicar ao juiz da próxima comarca, da próxima cidade, né, em 24 horas. Comunicar de qualquer jeito, né, pelo celular, não sei, vai ter que comunicar, a lei determina isso. Uma outra alteração, uma outra mudança que acontece aí bem recente nessa lei 13.000 é que não será concedida liberdade provisória ao preso em nenhum caso. Viu? Agrediu, foi denunciado, fica preso. Tem que lembrar disso. Pense 1 milhão de vezes quando você for, né? Você pensar em agredir uma mulher, pense aí no que você vai se meter, tá bom? Ah, diretor, tinha mais uma partezinha lá que eu poderia... Ok. Então, agora nós vamos para o artigo 38, que também é importante dessa nova alteração da lei que o presidente sancionou. Vamos lá. O artigo 38 diz o quê? Que o juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência, tá? Um registro para proteger a mulher que está sofrendo uma ameaça de morte ou de agressão, qualquer que seja a ameaça. Todas as atitudes do agressor devem ser registradas pela autoridade judiciária para compor um banco de dados e assim dar efetividade à fiscalização. Gente, presta atenção, homem. Qualquer homem que for denunciado numa delegacia, numa comarca, por agressão à mulher, o seu nome vai ficar num cadastro. Você terá problemas futuramente em concursos públicos, em alguma coisa. Preste atenção. Não caia nessa. Trate a mulher com muito amor e carinho. É para isso que nós somos feitos, né? Para ser amada, ser bem tratada e cuidada. Correto? Seguindo, vamos ver outras medidas que foram dadas, né, na Lei Maria da Penha. Então, em 2021, foram publicadas 3 normas diretamente relacionadas a essa Lei Maria da Penha. Tudo isso, gente, para dar mais acessibilidade, para melhorar, né? Entre elas, a Lei 14.000, nós vimos a 13 e essa 14.132 de 2021, que inclui artigo do Código Penal para tipificar os crimes de perseguição, stalking. Olha aí, se o homem perseguir a mulher lá pelo telefone, ficar vigiando, ficar perseguindo. Pensa aí numa forma de perseguição qualquer, né? Então, a lei número 14.149, que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, já é outra alteração, com o intuito de prevenir feminicídios. Correto? Então, aí está bem específico. Vamos ver um pouco mais da Lei 14.164. O que ela vai alterar? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e é por isso que nós estamos tendo esta aula, porque a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, de 14.164 de 2021, alterou a nossa LDB, né? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa lei, essa lei foi feita para incluir conteúdos sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Você está tendo essas informações, essa aula sobre a Lei Maria da Penha, já em virtude da Lei 14.164 de 2021, não é? Que exige que a escola
já instrua, já traga conteúdos a fim de combater a violência, prevenção e combate, né, gente? Não é só combater, é prevenir também. Né? Trazendo o tema para os debates, né? Para que as mulheres e os homens conheçam a lei, né? E possam, assim, prevenir e combater a violência contra a mulher. Então, essa lei 14.164, né, inclui conteúdo sobre a prevenção e violência e também institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que deve ser celebrada todos os meses no mês de março. Então, no mês de março, né, aquela Semana da Mulher, também a lei institui que deve ser feita campanhas de prevenção. Vamos lá conhecer alguma coisa sobre o combate à violência, vamos? Olha aí. Então, o combate à violência, tudo isso aprimorando a primeira lei, né, a Lei Maria da Penha, lá de 2006. Foi sancionada a Lei do Sinal Vermelho, lembre-se disso, contra a violência doméstica. Em que consiste isso? Esse projeto foi sancionado pelo presidente da República, né, o presidente Bolsonaro, para o enfrentamento às agressões físicas e psicológicas sofridas por mulheres. Então, sancionada a lei do sinal vermelho contra a violência doméstica, o projeto, que foi sancionado por ele, né, é exatamente para prevenir essas agressões físicas e psicológicas sofridas pela mulher. Se você encontrar em qualquer lugar, uma mulher, um casal passeando, por exemplo, certo? E essa mulher discretamente apontar a mão, né? Apontar a mão, mostrar a mão assim para você e tiver marcado um sinal vermelho contra a mão, na mão, você já entendeu, essa mulher está sinalizando para você que ela está sofrendo uma violência doméstica, uma violência contra a mulher. Discretamente, ela pode sinalizar para trás, para o lado, né? Em qualquer lugar, especialmente em farmácia, em supermercado, né? Discretamente para o companheiro não ver, para o agressor não ver. Então, você já chama a polícia e já denuncia. Você não pode ser conveniente e deixar, não é comigo, deixa para lá. Não, tome, né, atitude. Você é protagonista da história e você é para agir no mundo. Seguindo, vamos ver esse projeto de lei aí, que vai definir esse programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência, né, doméstica, como uma das medidas de combate à violência contra a mulher. Então, essa letra X aí, escrita na mão, conforme já explicamos, né, ela, de preferência, tem que estar na cor vermelha. Só na cor vermelha? Gente, se a mulher não tiver um batom ou alguma coisa, ela escreve com qualquer cor. Se você vir a mulher apontando um sinal na mão, você já sabe que ela está pedindo socorro. Então, ela vai denunciar, né? Esse sinal ele vai funcionar exatamente como esse sinal de denúncia, de uma forma bem discreta, silenciosa, né? Indicando que ela está numa situação de violência. Então, a ideia é você, eu, qualquer um que perceber esse sinal na mão de uma mulher, procurar a polícia imediatamente para identificar esse agressor. Vamos lá conhecer um pouquinho da outra lei? Essa daí, gente, é muito importante. Também a Lei 11.340 de 2006, ela, na própria Lei Maria da Penha, que é a lei original, ela instalou um Ligue 180 para você denunciar a violência contra a mulher. Então, essa central de atendimento à mulher é um serviço criado para quê? Para combater a violência contra a mulher. E vai oferecer o quê? 3 tipos de atendimento. Primeiro, se você ligar para o 180, você vai registrar denúncias, você vai receber orientações, né, para as vítimas da violência e também o atendente vai te dar informações sobre leis e sobre campanhas. Então, você vai ligar o 180, se você presenciar ou se você for vítima de violência, né? E vai denunciar, encaminhando essas denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. E o serviço também vai fornecer tudo, né, todas as informações sobre o direito da mulher, os locais que ela pode ser atendida, né, nas situações apropriadas. Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, os centros de referências, as delegacias de atendimento à mulher, correto? Em cada cidade deve ter, aqui em Manaus tem. As defensorias públicas são lugares, e também os núcleos integrados de atendimento às mulheres, são vários os locais onde se pode atender a mulher nessa situação de risco. A ligação para o 180, gente, é um serviço gratuito que vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, mulheres,
Não se cale, denuncie. Não fique omisso e não compactue com o erro de ninguém, com o crime de ninguém. Denuncie. É isso, amores da minha vida. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e, sobretudo, tenha despertado para analisar, para refletir sobre esse assunto, que é uma questão muito séria, é uma questão de educação mesmo, né? E uma situação que tende a, nas próximas gerações, né? Se não houver uma prevenção, um combate, pode se desenvolver muito, pode piorar, mas não é essa a intenção. Tanto é que nós temos na Lei de Diretrizes e Bases essa questão de trazer. É isso, meus amores. Então, nós terminamos aqui a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.